Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre Alciene Ribeiro Leite, sob a perspectiva da pesquisadora Natália Tano Portela, que em sua tese de doutorado ela traz um estudo sobre o pensamento feminista de Alciene Ribeiro, em que sua tese intitulada Do Corpo Objeto ao Corpo Livre, uma leitura feminista de Alciene Ribeiro Leite. Então vamos lá. No primeiro slide aqui, né, tem-se uma imagem da autora, né, da escritora Alciene Ribeiro, né? Esta imagem diz ali, ó, tudo pode a mulher. Tudo pode a mulher. Mulheres na Pangeia, mulheres da Pangeia, mulheres no mundo, mulheres para o mundo, né? Que vem de encontro com a Alciene Ribeiro Leite. Então, o pensamento feminista de Alciene Ribeiro. Neste vídeo de hoje, eu vou trazer, né, este pensamento feminista da autora, partindo de alguns contos, né, e contos que se encontram na obra Mulher Explícita. Então, vamos seguir adiante. Como eu disse, né, eu estou partindo neste vídeo, vou falar um pouco sobre Alciene Ribeiro, né, partindo da tese de doutorado da pesquisadora Natália Tano Portela. A tese de doutorado do Corpo Objeto ao Corpo Livre, uma leitura feminista de Alciene Ribeiro Leite, de Natália Tano Portela, realizou um estudo descritivo, analítico, interpretativo e comparativo da contística de Alciene Ribeiro Leite. A pesquisa se concentrou em analisar as técnicas utilizadas nos contos, que tratam das relações de gênero, levando a hipótese de que essas técnicas sofrem influência do discurso feminista da época de sua produção. Né? Então, aqui, a pesquisa, né, de Natália, da pesquisadora Natália, ela se concentra, né? Ela traz aí, ela analisa algumas técnicas narrativas, né, explorada na escrita de Alciene Ribeiro, né, utilizada nos contos, alguns contos que eu vou explicitar posteriormente aqui nos slides, que tratam dessas relações de gênero, né, levando toda essa hipótese, né, dessa influência do discurso feminista da época de sua produção. A tese da pesquisadora, orientada pelo professor Dr. Hauer Ribeiro Rodrigues, né, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela estrutura-se em 4 capítulos que analisam 8 contos. Então, Natália traz análise aí de 8 contos, divididos em duplas, de acordo com sua temática e o grau de consciência das personagens. Né? Então, ela traz aí 8 contos, contos divididos em duplas. Vamos ver então. Nós temos aqui o conto. Nós temos aqui ó, a imagem aqui ó, da obra Mulher Explícita, né? Publicada no ano de 2019 pela editora Pangeia. E temos aí, ó, Eu Choro do Palhaço, de Alciene Ribeiro Leite. Teuda e Manteuda, publicado originalmente em 1978. O conto presente no livro Eu Choro do Palhaço. Então, Eu Choro do Palhaço é um conto que está presente no livro Eu Choro do Palhaço. Então, aqui ela já trabalha em dupla, está trabalhando com a análise destes 2 contos, destas 2 narrativas, né? Então, o conto Teuda e Manteuda, publicado em 1978, no livro Eu Choro do Palhaço. E aviso prévio, né? Publicado presente na obra Mulher Explícita, de 2019. Esses 2 contos, Teuda e Manteuda e Aviso Prévio, eles tratam de relações laborais e de gêneros, né? Com patrões homens e mulheres empregadas, mulheres subordinadas, submissas,
né? Então, veja, ela realiza, então, né, um paralelo, um estudo em dupla destes dois contos, né? Em que Alciene explora as relações de trabalho, né? As relações laborais do dia a dia de uma mulher, né? Da figura feminina, né? Explorando em sua temática desses dois contos essa questão fortíssima, né, dessa violência misógina, né, silenciada, né, por meio do quê? Por meio do autoritarismo, né, por meio com patrões homens em detrimento de mulheres empregadas. Teuda e Manteúda, o conto, ele narra a história de Marilda, uma protagonista que se vê em uma situação atípica no trabalho. Após perceber uma diferença no caixa, ela é convocada pelo patrão para uma conversa após o expediente. Com ansiedade, ela espera ser punida, mas é surpreendida com uma proposta de relacionamento concubinário em troca de estabilidade financeira. Através da narração em primeira pessoa, o leitor tem acesso às impressões da protagonista sobre o patrão, revelando suas características físicas e seu caráter dúbio. A protagonista aceita o acordo, evidenciando seus valores morais e sua tendência a seguir suas próprias convicções. Através de símbolos e técnicas narrativas, o conto cria uma adesão à personagem e explora sua vulnerabilidade diante das circunstâncias. Então veja aí a exploração, né, com essa questão financeira da protagonista, né, que se vê em uma situação atípica no trabalho após perceber, né, essa diferença no caixa, a qual trabalhava no caixa, né, controlando, né, os recursos financeiros ali. Ela é convocada pelo patrão para uma conversa após o expediente. O que ela pensa? Ser demitida, né, fazê-la pagar, né, e com ansiedade ela espera essa punição, né, que é o que todos nós pensamos, né, frente a situações neste contexto. Porém, ela é surpreendida por meio desta violência velada, né, essa violência psicológica, né, em que ela é surpreendida por esta proposta de esse relacionamento concubinário, né, em troca desta estabilidade financeira dela, né, para ela continuar ali sendo funcionária, ganhando, né, correndo atrás dos seus recursos para a sua sobrevivência, né, dos seus recursos financeiros, né? É uma narração em primeira pessoa, como diz aqui, né? E o leitor, ele tem acesso às impressões da protagonista a todo momento sobre esse patrão, né? O leitor, ele tem isso muito forte nele ao ler a narrativa, né? Essa revelação dessas características físicas, do seu caráter, né? E a protagonista aceita o acordo, né? Então, vamos ver aqui no próximo slide. Já o conto Aviso Prévio, né, da obra Mulher Explícita, já narra um diálogo entre uma empregada e seu patrão, em que este propõe que ela se relacione sexualmente com sua filha em troca de manter seu emprego. O conto aborda não apenas a luta de classes, mas também a luta de gêneros, evidenciando a subordinação da mulher em relação ao homem e a exploração de sua força de trabalho. A empregada cede à proposta, mostrando a falta de opções e o poder do homem sobre ela. Então veja aqui, né, uma outra situação também, né, da violência contra a mulher, dessa subordinação,
né? Porém, já nesse conto aqui, né, há essa proposta de se relacionar sexualmente, né, com sua filha em troca de manter o seu emprego. Então, aí já envolvendo até a filha, né, dessa empregada, né? Essa violência sexual, psicológica, né? Em que a Alciene traz aqui de forma silenciada e velada, porém, nas entrelinhas, né? Conhecedores que somos, né? Das leis que amparam toda essa temática hoje, né? Que isso está muito forte nas mídias, nós sabemos que isso é um tipo de violência, né? E para ela manter o seu emprego, ela passa o quê? Né, passa essa subordinação, né, em relação a esse homem, por meio da exploração de sua força de trabalho. Né? Então, a empregada ela cede a proposta, né, mostrando a falta de opção, né, porque senão ela poderia ficar desempregada. Então, tem esses dois contos aqui, né, o Teudo e Manteuda, que narra, né, já no Teudo e Manteuda, Alciene explicita aqui o nome da personagem, a Marilda, né? Já no conto Aviso Prévio, sua personagem não aparece o nome da sua personagem, né? Apenas a figura feminina no caso, né? Então, há nesses dois contos, né, trazendo aqui essas relações de poder, né, da figura masculina que detém um poder de patrão sobre a funcionária empregada mulher. Né? Então, essa relação de gênero é muito forte, né? Em que em ambos os contos, né, a mulher se torna submissa. Né? Para quê? Para não perder a sua condição financeira. O conto, já no conto em que a pesquisadora traz em sua tese, né, dentre os 8 contos em análise, o estudo, ela traz também o conto Ave Maria das Graças Santos. Esse conto ele foi publicado nesta obra, né, anteriormente ele foi publicado na Antologia de Histórias Mineiras em 1984. Né? Então, Ave Maria das Graças Santos, conto publicado originalmente na Antologia Histórias Mineiras, e Independência e Morte, no ano de 2019, no conto, na obra Mulher Explícita, sendo o primeiro conto do livro, tá? Estes dois contos que narram feminicídios decorrentes de violência doméstica. Né? Então, os dois contos anteriores, Teuda e Manteuda, e Aviso Prévio, narra as questões de gêneros trabalhistas, né? A subordinação da mulher, né? Que sofre essa violência velada psicológica em troca de seu trabalho, né? Em troca do seu emprego, da sua condição financeira. Já esses dois outros contos em análise, né? É a Ave Maria das Graças Santo, Independência e Morte, eles narram a questão, né, do feminicídio decorrentes da violência doméstica. O conto Ave Maria das Graças Santos, publicado na Antologia, como eu disse, em 1984, narra o assassinato de Maria por seu marido, diante dos filhos do casal, enquanto ela amamentava o caçula. O conto é dividido em dois momentos. No primeiro, é narrado o assassinato em si, né, a ação truculenta do marido, em que assassina a esposa frente aos filhos e principalmente enquanto amamentava, né? E com foco, né, primeiro, o conto é dividido em dois momentos. No primeiro, como eu disse, é narrado o assassinato em si, com foco em Maria e suas emoções durante as punhaladas. No segundo momento, o narrador apresenta a repercussão do feminicídio na imprensa local e reflete sobre a violência doméstica no Brasil. O uso do nome Maria representa a falta de singularidade de sua história,
Alciene fala, né, as diversas Marias existentes, né, no mundo. Enquanto o nome completo da protagonista, Maria das Graças Santos, a santifica como Marte. O conto publicado na época em que a violência doméstica começava a ser discutida no país. Tem um tom panfletário e busca denunciar o problema. Então, quando começou-se a entender, né, a violência doméstica, a violência contra a mulher como um crime, quando começou a ser discutido isso no Brasil. Alciene Ribeiro, então, escreve esse conto, né, trazendo esta trágica história, né, desta mulher que é apunhalada pelo marido enquanto amamentava o filho caçula, né? Então sofre esta violência contra a mulher, o feminicídio mesmo, né? O conto Independência e Morte, como eu já disse, que é o conto primeiro do livro Mulher Explícita, presente na coletânea Mulher Explícita, narra a vida da protagonista sem nome, utilizando poucos verbos e muitas lacunas, né? Para quem já leu, é um conto curtíssimo, porém de denso significado e interpretação. A história é dividida em ciclos, ao contrário do Ave Maria das Graças Santos, que é dividido em dois momentos, né? O momento do crime em si, do fato truculento em si, e o momento de que isso é transmitido, panfletário, né? A panfletagem nas mídias, né? Já o conto Independência e Morte, ele é dividido aqui, conforme as elucidações da pesquisadora Natália Tano, é dividido em ciclos, sendo o número 7 predominante em cada um deles. Através desses ciclos, a protagonista passa por condutas de submissão e violência, até sua morte aos 27 anos. Então, o número 7 é um número bem recorrente nesta narrativa, né? O conto faz alusão ao mito da independência e morte, né? Como nós sabemos, né? Toda a história, né, constituída pelo grito da independência de Dom Pedro ao 7 de setembro, né? Independência do Brasil. Então, o conto ele faz alusão a esse mito da independência, relacionando a morte da protagonista com o grito de liberdade, mas também destaca a falta de autonomia e a violência presente em sua vida, né? Porque a protagonista não teve autonomia nenhuma. Quando ela pensou em sua emancipação, conseguir mudar de vida por meio do estudo, né? O esposo a estrangula com a alça do sutiã, né? E era um dia 7 de setembro, né? Então aqui esses dois contos traz, né, revela essa situação de violência doméstica contra a mulher, né? Em que nos dois contos traz a morte de forma trágica, né? Por meio da figura masculina. Aqui temos o conto também, dentre os 8 contos analisados pela pesquisadora, tem o conto 20 anos de Amélia. Esse conto, publicado inicialmente em 1977, em Queda de Braço, né? Uma antologia de contos, de conto marginal, tá? Então, uma antologia de conto marginal em que foi publicado o conto 20 anos de Amélia. E Plenilúnio, né? Publicado em 2003, né? Escrito em 2003 pela escritora, por Alciene Ribeiro, e publicado no livro Mulher Explícita, né? No ano de 2019, nos quais as personagens refletem sobre sua condição de mulher, né?
O conto Plenilúnio, ele se encontra na obra Mulher Explícita, na página, para quem tem o livro em mãos, né? Ele se encontra o Plenilúnio na página 43, né? Em que reflete esses dois contos, né? Como eu disse, que ela analisa contos em duplas, né? Então, aqui ela analisa 20 anos de Amélia com o conto Plenilúnio, né? Em que reflete a condição da mulher na sociedade. 20 anos de Amélia é um conto que retrata a vida de uma mulher submissa ao marido durante 2 décadas, né? Então viveu aí por longos 20 anos com esse marido. Após se reencontrar consigo mesma, ao se olhar no espelho, a protagonista decide buscar sua identidade e liberdade, abrindo a porta e ganhando a rua. A história revela a transformação e libertação da personagem, que deixa para trás a vida de servidão e se empodera. Então, aqui ela traz a questão do empoderamento feminino, né? Essa autonomia, né? Essa libertação da mulher, esta emancipação da mulher frente a essa sociedade, né? Então, aqui, após viver 20 anos, né? Submissa, ela um dia se olha de frente do espelho e reflete: a partir de hoje eu vou buscar a minha identidade, a minha liberdade. E aí passa-se por todo um processo de transformação e libertação dessa personagem, deixando para trás toda a sua vida de exploração, de servidão e demonstrando para as mulheres que há sim a possibilidade desse empoderamento, né? O conto Plenilúnio narra a espera de Marlene pelo encontro com seu ex-namorado Darlan. Ao longo da narrativa, Marlene relembra a história de amor dos dois, desde o primeiro beijo até o término do relacionamento. No entanto, ao perceber que o Darlan atual é diferente daquele das suas memórias, Marlene decide ir embora, libertando-se das ilusões que havia criado em sua mente. Em plenitude, como a lua cheia, ela escolhe ficar sozinha, né? Então, ela nutre todo esse sentimento, toda essa fantasia de pensamentos, né? Relembrando de quando, né? Quando ela e Darlan, né, se conheceram, que vivenciaram um tempo, né? De relacionamento amoroso, né? De fantasias, né? Um tempo de namoro mesmo, né? Desde o primeiro beijo até o término daquele relacionamento, né? Que lhe cativou profundamente, né? Por ela narrar essa espera, esse encontro com o ex-namorado, né? E aí traz, quando se apresenta para ela, né? Atualmente, é uma pessoa que se tornou muito diferente das suas memórias, né? Do que ela vivenciou, do que ela acreditou, do que ela fantasiou, né? E a partir de então, em plenitude, ela empoderada, vamos dizer assim, decide-se, escolhe ficar sozinha para não se machucar, né? E diante destes dois contos, né, que também traz aí a questão do empoderamento da mulher, dessa emancipação, dessa libertação, dessa transformação, né, eu peço licença para realizar a leitura do conto 20 anos de Amélia, né, publicado no livro Mulher Explícita. Né? O conto se encontra na página 187, tá? E vamos lá então, peço licença para ler. E quem tiver oportunidade depois, busque adquirir a obra ou pesquise na internet, tá? No site da Pangeia. Busque, porque os contos, cada conto da obra Mulher Explícita
ele traz uma situação de violência vivenciada pela figura, pelas protagonistas, pelas diversas Marias, né, em que Alciene traz. Por meio de uma escrita fabulosa, intrigante, né, por meio ali de uma narrativa densa, né? Então vamos lá. Fechou a porta. O sorriso de despedida ficou na boca pintada. Pôde ouvir o último carro dobrando a esquina, ao aspirar fundo o prazer que faz dela uma só vibração. Copos cinzeiros cheios, pratinhos aqui e ali, o brilho da festa. Sua festa. A comemoração. Coroamento de uma vida abençoada a dois. No princípio, agora 4. Foram 5, esporadicamente 6 ou 7. Ou o beneplácito da sociedade, acolhendo com algo de reserva os novos ricos. Primeiro, a conquista do pão de cada dia, igual nas privações. Logo, as escapadas do marido, morte do romantismo. Madrugadas de espera, mentira, abraço, perdão. Vez ou outra, sem rótulo de fé, entra num templo. Como naquela manhã, na intimidade da igreja, refez os votos de renúncia, dever e submissão perante o marido, dono e senhor. Há 20 anos, precisamente, jurara: a mulher seja submissa a seu marido, respeitando-o, amando-o, na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença. Eu juro. 20 anos. Humilhações, lágrimas, dores. Somos transitórias. Cumprimos um destino traçado. Sua cruz. Agora ele anda meio acomodado. Negócios grandes, colesterol alto, caseiro, cansado de aventuras, decadente, discreto? Que importa? A cruz mais leve. Sorri vitoriosa para a espera dele, alisando barriga. Pode ir. Bem, põe um pouco de ordem aqui primeiro. Ajeitou copos na pia, esvaziou cinzeiros, juntou pratos e garrafas. Já vai se recolher também. Mas resolve experimentar uma dose. Nada bebera, ciosa do bem receber. Na poltrona, de frente à parede, espelhada, um brinde à anfitriã. Feliz, a velhice amparada no companheiro. Após as ofensas, a distinta esposa, repouso do garanhão, a virtude da paciência. Ainda há amor? Vê tudo sob novo ângulo. Da euforia à dúvida. Velhice? Pesa-lhe nos ombros ser madura e próspera, especialmente no desnudo de seu traje de festa. Jamais usaram assim. Com os anos e o dinheiro, o recato imposto pelo marido afrouxara, como se o cuidado de antes não tivesse mais razão de ser. Filhos crescidos, aprovados no vestibular, curtindo um som eletrônico que estafada já não pôde suportar. Não tem muito o que se dizer. Enquanto evoluíam, ela cuidou do resto. A tempestade, ela cuidou do resto, a tempo e a hora. 9 meses, a gestação, o tempo de convívio mais estreito. Logo, 3 homens estranhos na casa, marido e filhos. Teima em não ceder.
não se integra ao presente. Desde cedo vinha assim, sem motivo. A igreja de manhã, uma pálida reação. Aquilo outra vez. Mal-estar aflorando num bater de asas no peito. O coração querendo alçar voo igual ave cativa. De um lado ao outro. Examina objetos de enfeite comprados para a ocasião. Sensibilidade embotada. Perdoa a arte duvidosa. Tira as sandálias de salto 7 e um suspiro infla verde os seios sob o vestido. A orquídea lilás treme no ombro coberto. Olha ao redor. Pela primeira vez, em muitos anos, se vê só. Mas não sozinha, solitária, que a solidão comunga com ela estreitamente. Gosta deste estar só. O dia agora é um a sós consigo mesma, com seu nariz. Sua identidade? A bebida sem sabor total, como o sucesso nos comerciais de cigarros. Reconcilia-se com a vida, quase sem ver que andavam brigadas. 20 anos, dia seguindo dia, sem se projetar em nada. Acessório de lavar, passar, cozinhar. Mero receptáculo para as crises de paixão do marido. Máquina reprodutora de perdões pulsantes. Serviu, serviu, serviu. Só deixara-se anular como pessoa. Sua história. No espelho, um sorriso de pilhéria. Ela é uma piada vestida a rigor, as mãos pelos seios, maiores que o desejavam, quadris cheinhos num início de barriga. Seu hoje? O pássaro bateu asas no peito. No gole seguinte, um gosto de descoberta, dos limites restritos aos seus passos, da supérflua peça que se tornara. Agora, com criados, um adorno fora de moda. Nada mais conta, senão o pacto com a sua própria consciência. Abriu a porta e ganhou a rua, né? Então, veja aqui nesse 20 anos de Amélia, né? Seguindo dia a dia, né? Só para cumprir, para atender os caprichos de um marido aventureiro, que sempre voltava, ela estava ali, grávida mais uma vez, cuidando, né, das roupas, cuidando da casa, cuidando dos filhos e se anulando dia após dia, né? Porém, né, passado aos longos anos, ao se reencontrar um dia, chega o despertar para ela, né? Ao se olhar no espelho, essa protagonista, né, ela quer a sua identidade de volta. Ela quer a sua liberdade, né? E a partir daí, ela ganha as ruas. Ela vai viver a sua vida, o seu empoderamento, a sua transformação enquanto mulher, a sua libertação, né? Deixando para trás essa vida de servidão, de escrava que ela jurou há 20 anos atrás, né? Então veja assim que belíssimo conto esse 20 anos de Amélia, né? Dessa mulher submissa a este marido, sofrendo esta violência, né? Por 20 anos durante aí 2 décadas, né? Mas um dia ela se desperta, né? E sai dessa vida de servidão, né? Buscando esse empoderamento feminino. Então, continuando aqui após a leitura, já falei um pouquinho sobre o conto Plenilúnio, né? Que é a espera de Marlene, né? De seu ex-namorado, toda aquela fantasia daquele homem que ela conheceu há anos atrás, né? Porém, quando ela se encontra, né? Ela percebe que é muito diferente das suas memórias. E então, ela decide
se liberta de todas essas suas ilusões, né? E aí ela atinge a sua plenitude, né? E escolhe ficar sozinha. Dando sequência, vem mais uma análise agora do conto Transa, de 1982, né? Esse conto também publicado em O João Nosso de Toda Hora e Pensar Aquisilas, e é republicado no conto Pensar Aquisilas, né? No ano de 2019. Né? Temos então duas protagonistas aí, no Transa e Pensar Aquisilas, né? Na busca por viverem sua sexualidade de forma livre. Né? Então, tem aí análise desses dois contos, né? Em que a pesquisadora realiza Transa com mulher, com Pensar Aquisilas. Né? Em uma outra oportunidade, eu irei falar sobre o conto Transa e sobre o conto Pensar Aquisilas também, sob a perspectiva da pesquisadora Natália Tano Portela, em sua tese de doutorado. Então, nestes dois contos, né, tem-se duas protagonistas femininas, né, na busca de viverem, de fato, a sua sexualidade de forma livre. Vamos ver então no conto Transa. O conto Transa, ele retrata um diálogo entre uma mulher viúva e um rapaz, no qual eles negociam as condições de uma relação sexual que a viúva intenta contratar com o jovem, né? Então, pagar aí para sair com esse moço mais jovem que ela. Né? Então, há essa negociação, um diálogo entre os dois. Apesar de aparentar ser dono do seu nariz, a mulher demonstra marcas de submissão em relação ao rapaz, revelando a dominação dele sobre ela. Através dessas marcas de dominação, é possível compreender que a mulher, ela busca não apenas uma transa, uma satisfação, um prazer ali momentâneo sexual, mas ela busca também uma companhia que a faça lembrar de seu falecido marido e a faça retornar a um estado anterior em que ela não precisava assumir a postura de mulher moderna. O conto Transa, ele reflete o desvalor da mulher perante a sociedade patriarcal e a busca pela própria identidade. Né? Então veja essa situação colocada aqui nesta figura feminina, né? Que busca aí, além do prazer sexual, né? Ela quer buscar uma companhia para ela, né? Em que faça ela se lembrar de seu falecido marido, né? E a faça retornar àquele estágio anterior, que ela assumia aquela postura de mulher, né? Em que ela não precisava assumir a postura de mulher moderna, né? Aquela postura de mulher o quê? Submissa, né? Então o conto ele reflete esse desvalor da mulher, né? Traz essa desvalorização da mulher, né? Diante dessa sociedade patriarcal. Em Pensar Aquisilas, né, realizando aí análise em grupo desses dois contos que a pesquisadora realizou, em Pensar Aquisilas, a protagonista vive uma crise de neurose obsessiva após uma noite com o seu namorado, onde passa a ver mensagens cifradas em imagens e palavras relacionadas a axilas. Ao longo do conto, ela revela suas memórias e origens da crise, até que seja revelado o que ocorreu na noite anterior. A construção não linear da narrativa, não é nada linear esta narrativa do conto Pensar Aquisilas. É a junção de muitos elementos da narrativa, de muitos tropos, né, em que a Alciene vai e vem, né, de forma abrupta dentro da sua escrita, ora presente, passado, futuro, né, os tempos se misturam, né, as ações se misturam também,
em que o leitor precisa ter uma atenção redobrada para conseguir interpretar, né? Interpretar esse turbilhão de informações presente no conto, né? Nesta narrativa. E aí, continuando aqui, a construção não linear da narrativa mostra como a protagonista lida com seus desejos e contradições, mostrando sua obsessão com axilas e, ao mesmo tempo, o nojo que sente por elas, o pudor que sente por elas, né? A questão eletrizante que ela sente, a protagonista, quem tiver a oportunidade de ler o conto, né? Essa repulsa que ela sente, esse nojo que ela sente por elas, pelas suas axilas, né? A personagem mostra-se em processo de alta análise, compreendendo que sua neurose é uma questão pessoal e não relacionada diretamente a um homem, né? Então ela tem ali, né, no conto Pensar Axilas, essa personagem, né? Ela vive essa questão neurótica mesmo, mas ela realiza essa autoanálise nela, né? É uma questão pessoal desse nojo que ela tem, né? Mas tudo isso tem um significado para Alciene Ribeiro. Tudo isso, né, em meio a estas palavras, de forma metafórica, essa Quisila tem um significado, né? E aí essa protagonista, né, ela busca tentar lidar com esses seus desejos e essas contradições que perturbam a sua mente, né? Tudo isso após uma noite com o seu namorado, né? Onde ela passa a ver essas mensagens decifradas, essas imagens, né? Esse turbilhão de sensações, de sentimentos, né? Relacionados a axilas, né? Então é uma questão muito pessoal e não se relaciona diretamente a um homem. No caso, a pesquisa de Natália Tano, ela conclui aí em suas pesquisas, né, que essas técnicas narrativas, né, utilizadas nos contos de Alciene Ribeiro Leite evoluíram muito ao longo das décadas, né, acompanhando as mudanças nas relações de gênero, né, e no discurso feminista, né? E a tese, o trabalho de Natália, ele contribui também para o meio acadêmico, para a sociedade, né, como um todo, para essa compreensão da obra da autora, né? E para essa análise da representação das mulheres na literatura, né? Em cada conto, né, pesquisado, em cada conto trazido, em cada conto escrito, né, por Alciene Ribeiro Leite, ela traz a mulher em diferentes nuances, em diferentes situações, em diferentes contextos. Então, é muito inteligentíssima, né? Essa situação de trazer em cada conto a mulher expressa de uma forma, né? Ora, é por meio de buscar o seu empoderamento, a sua liberdade, né? Ora, a mulher não consegue transpor essas barreiras e são vítimas de feminicídios. Tudo isso por querer a sua emancipação, por querer o seu empoderamento, por querer a sua liberdade, por querer estudar, né? Mudar de vida pelos estudos, por querer ganhar o mundo, conhecer outras vertentes, né? Outros contextos. Enfim, então ela traz a figura da mulher, essa representatividade da mulher na literatura, por meio de várias nuances, de vários matizes, né? E isso é muito importante, né? Na literatura, para a literatura, e principalmente para a literatura feminina, né? Eu volto aqui um pouco no conto, vamos lá, no conto Transa, em que Alciene Ribeiro, vamos lá, deixa eu pegar aqui o conto Transa. Lembrando que, né, quando vocês lerem os contos, há estudos, né, e nós entendemos que ele é uma sequência, uma continuação do conto Independência e Morte. Então, o conto Transa
é um conto todo escrito em diálogo, né? Que é o diálogo da mulher viúva com esse rapaz, né? Em que eles estão combinando essa saída deles, né? Em estar combinando essa saída, né? Dessa mulher mais velha com esse rapaz, no caso, né? Em que essa viúva está aí tentando contratar o serviço desse rapaz, né? Que apesar de aparentar ela ser dona do seu nariz, ainda ela demonstra submissão a ele, né? Essas marcas de submissão em relação ao rapaz ainda é muito presente, né? Por mais que ela já é uma viúva, né? Ainda revela sobre ela essa dominação, né? Por estar trazendo ainda a mulher perante essa sociedade, né? Que é isso que o conto reflete. Essa mulher perante esse desvalor, essa desvalorização da mulher perante essa sociedade patriarcal, né? Essa busca desenfreada pela essa própria identidade, né? Então, eu vou pedir licença para eu ler um texto todo constituído em diálogo. Transa. Eu te dou 500. A mulher fala. É pouco, o moço responde displicente. 1000, ela torna. 1000? 1000. Quanto tempo? Desconfiado. Não sei. Que você acha? Só decepciona. Aí ele diz, 1 hora? Só decepcionada. E não dá? Um riso de lado. Dá, mas também é uma narrativa com bastantes reticências, tá? Ela baixa os olhos. Então, tá certo. 1000 livre? Livre como? Sem despesa, uai. Eu que pago o quarto? Adivinhona, ele diz. Aí você já está querendo demais, ela diz. É pegar ou largar. Tem muito garoto aí que... Reticências. Vai com eles então. Quando ele fala aí é pegar ou largar, olha aí os traços de submissão dela, né? Tem muito garoto aí que... Vai com eles então, uai. Não sou eu que tô dando em cima. Você vai querer bebida também? Aposto, responde depois de uma pausa nervosa. Não faço questão, não. Não? Admirada. Não, aí eu demoro, ele diz. Melhor. Deixa de frescura. Não é frescura, não. Pode até não acreditar. Mas com você é diferente. Eu. Diferente como? Entre crítico e irônico. Deixa pra lá, ele diz. Mas não é bom mais tempo? Conciliadora, ela diz. Tá oferecendo a bebida? O riso de lado. O justo é você pagar. Ela arrisca. Já falei, bebida me atrapalha. Você faz questão de ganhar bem o dinheiro, hein? Alfineta. Me sinto mais legal valendo o que ganho. Ele digno. De qualquer jeito, você vai receber. Não vem com essa agora, não. Depois reclama. Sei bem como é. Comigo não, violão. Você não está entendendo nada. Tá me achando com cara de besta? Me chamando de burro? Não é isso, não. Meu Deus, mas como é difícil. Você se ofende por coisinhas, ela diz. O que é então agressivo, violento na fala, né? Você falou que se beber demora. Não falou? Falei, poxa, e daí? Matei a charada. Morei na sua. Cê quer um boneco de vai e vem? É daquelas devagar, né? Mais ou menos. Mas não é isso, não. Reticências.
Não preciso encher a cara para fazer coisa caprichada, não, ele disse. E meu tempo é dinheiro. Não vivo na moleza, não. Ele interrompe. Você não está entendendo. Desculpe. Não me leve a mal. É o meu jeito, mas não é nada disso. Não vê que nem faço questão? Uma hora dá, não dá? Impaciente. Acho que dá sim. Dá, conformada. Já submissa a ele, né? Tem que ser da forma que ele quer. Que hora então? Às 8 tá bom para você? Legal. No meu carro? E eu tenho, irônico, ele diz, e eu tenho? Sei, mas lá vem coisa. Pensei, quem sabe um amigo empresta, sempre se ajeita. Tá enrolando. Não, é que dá muito na vista, meu carro é conhecido. E daí? Você não é viúva? Dono do seu nariz e da perseguida? Ele diz. Ela fala: Você é doido. Não precisa falar. Você tem de dar satisfação para os outros? Perguntar com quem pode ou não pode? E o falatório, língua comprida, ela diz, né? Os olhos da sociedade sobre ela. Olha aí, né? Da sociedade patriarcal sobre ela. Por falar em língua, tem um troço que não foi combinado, manjou bem. Comigo é preto no branco. Falta acertar. Pode ficar sossegado, diz depressa. Nem incluir? Não, ela responde. Rubra por fora e por dentro. Ah, bom, ele torna aliviado. Sei que é bobagem ligar para fofoca, mas não tem jeito. Sou mesmo uma boba, sabe ela, desviando o assunto. Viúva é mais livre que solteira, uai. Não é nada. Com a gente o povo se preocupa mais. Olha aí a preocupação, os olhos da sociedade. Deixa pra lá. A vida é sua, ele diz. Sei. Às 8, então? Onde, hein? No refúgio, tá bom? Legal. Te pego aqui. Falou. Escuta, o quê? Posso confiar em você? Ela diz. Confiar como? Fica entre nós. Mas se tem cada uma. Fica, uai, ele disse. Você pode achar que é bobagem, mas sabe, eu tenho, eu tenho um certo status. E, ai, meu saco, você é muito novo, não vai entender, mas na minha idade, uma mulher sozinha, estou me lixando para isso. Mas fica sossegada. Sou novo, mas burro não, ele diz. E olha, para certas coisas, sou mudo que nem um túmulo. O papai aqui não é nenhum descarado, não. Não vai comentar com ninguém. Ela reforça o medo dela perante a sociedade, a submissão dela, né? Não, não vai comentar com ninguém. Imagina, só vou contar pro Ibrahim Suede e pros meninos do grupo escolar. Fica chato para mim, você entende? Ela disse. Ela revela a ironia. Ok. Achou ruim eu falar isto? Não, poxa. Parece que achou. A conversa tá ficando comprida, né? Tem vergonha de ser visto comigo? Vergonha eu? Gozado, você é engraçada mesmo. Por quê? Porque esse medo é seu, uai? Que medo? De fofoca. Mas sabe, me deu uma coisa ruim pensar que você tem vergonha de mim. Besteira, e também ninguém sabe do que a gente está falando. Pois é, na batata não tem grilo, não. É só um negócio, né? Puxa, não precisa me jogar isto na cara, ela diz ofendida. Melindre agora pro meu lado? Você acha que é fácil para mim? O quê? Transar? Essa conversa, Por que você não arruma então um cara da sua idade? Ele diz para ela. Da minha idade?
Ah, eles só querem mocinha. Pra burro velho, o remédio é capim novo. Ele cantarola, numa imitação grosseira do Luiz Lua Gonzaga. O que foi? Nada não, desliga. Você acha que sou assanhada porque te olhei? De certo está pensando que posso ser sua mãe. Não, não tem nada a ver, não me acha ridícula. Não, poxa, sabe? Gosto de gente moça. É saudável conversar com quem ainda tem ilusão, esperança na vida, acredita no futuro. De que você está rindo? Discurso bonito. Pode candidatar na política. Não brinca, não, é sério. Tá, se não vai candidatar, rasga meu título. Nunca usei mesmo. Votei nada. Sou um eleitor esperando inauguração. Por isso que eu falo, na sua idade as coisas são muito mais simples. Queria ser assim. Não é porque não quer grila com baboseira de nada. A minha vida não é fácil, não. Que, que se arruma, a grana resolve o problema do mundo. Nem sempre já encontrei caras que não toparam. Você nem imagina a vontade de sumir num buraco. Nesta altura da vida, isso dói. Tá, tá. Mas choradeira pro meu lado, não. Paciência. Aí encarte. Desculpa. O negócio é só de cama, não é? Claro, desculpa, não falo mais não. Não quero esse tipo de papo comigo, tá legal? Entendido, esquece. Às 8 aqui? Às 8. Tchau, tchau. Ah, cheque não, viu? Combinado? Então aqui está um diálogo, né? Extremamente, né? A mulher está submissa a ele, né? Vai ser do jeito que ele quer, né? No horário, no lugar, o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, né? Ainda pode acontecer de contar para alguém e ela naquela submissão e com medo disso ser trazido à baila para a sociedade, né? Disso ser aí explicitado para a sociedade, né? Porque ela tem um status, um nome a zelar, né? Então é muito interessante esse conto, né? Esse conto ele reflete muito, né? Traz muito essas marcas de submissão, né? A mulher aparenta ser dona do seu nariz, né? Entre aspas, porque na verdade ela ainda sofre muita submissão em relação a esse rapaz, tá? Espero que este vídeo, né, tenha trazido aí muitos conhecimentos sobre este trabalho da pesquisadora, dessa análise dos contos, né? E, e como sugestão de atividade, né? Fica a critério do professor depois, né? Se ele vai acatar essa sugestão de atividade. Mas para este vídeo, né? Fica como atividade, né? Sugestão a criação de um vídeo estabelecendo paralelos, né, entre a realidade vivida no hoje, né, pelas mulheres, com o pensamento feminista de Alciene Ribeiro, né? Por meio de vocês podem gravar esse vídeo, né? Montar esse vídeo em grupos em que traga episódios, muitas vezes já vivenciados, né? Episódios fictícios, episódios que você já escutou histórias sobre, né? Então, criar esse vídeo, estabelecendo esse paralelo desse pensamento da escritora Alciene Ribeiro, né? No que diz respeito a essa submissão da mulher, né, em relação ao homem, né, e em relação também a essa desvalorização da mulher perante essa sociedade patriarcal, né, essa busca pela própria identidade. Então, trazer isso, né, gravar um vídeo, né, em que estabeleça esse paralelo, tá? Falando sobre episódios vivenciados, episódios lidos, enfim. Né? Então, a produção de vídeo, no caso, é a sugestão de atividade
né? No caso aqui, para esta videoaula, que trouxe aqui o pensamento feminista de Alciene Ribeiro, né, com base partindo da perspectiva da tese do corpo objeto ao corpo livre, né, uma leitura feminista de Alciene Ribeiro Leite. Né? Então, quem tiver interesse de encontrar também a tese da pesquisadora, tem também no depositório da UFMS, tem no site, né? É só pesquisar. Agradeço a atenção, até mais.